Sentemos. Reiniciando nossos trabalhos, ministro Roberto Barroso, Vossa Excelência tem em vista do mandado de segurança número 31.671 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, o presente mandado de segurança foi impetrado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte contra atos da governadora do Estado, alegando que o Poder Executivo teria repassado a menor duodécimos devidos ao Judiciário local e pedindo correção do problema. Em seu bem lançado voto, o ministro Ricardo Lewandowski observou que o artigo 168 da Constituição era uma garantia indispensável para o Poder Judiciário, mas que isso não significava que o orçamento pudesse ser uma peça de ficção. E, consequentemente, havendo frustração de receita, seria necessário também reduzir a previsão orçamentária do Judiciário. É exatamente isso que prevê o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a realização de limitações de empenho por parte dos três poderes, caso a receita não tenha correspondido às metas de resultado primário. No presente caso, o Poder Executivo alegou a ocorrência de arrecadação insuficiente e, mediante decreto, promoveu a limitação de empenho, não apenas em relação ao Poder Executivo, mas também em relação aos outros dois poderes. Segundo o eminente relator, ministro Lewandowski, este ato não teria respeitado os parâmetros de limitação definidos pela Lei Estadual de Diretrizes Orçamentárias e, com base nesta premissa, votou pela concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que efetuasse integralmente os repasses devidos ao Tribunal de Justiça referentes ao ano de 2013, caso ainda não tivessem sido feitos. Embora já inclinado a aderir a essa corrente, eu entendi por bem pedir vista para reavaliar, na medida do possível, o mecanismo para esta reprogramação financeira. E passo, então, ao exame do caso concreto. A questão posta nos autos diz respeito ao repasse de duodécimos devidos ao Poder Judiciário. Segundo a autoridade impetrada, portanto, segundo a governadora do Estado, a queda na arrecadação estadual levou à revisão da expectativa da receita e o decreto por ela expedido fixou em 10,74% a limitação de empenho e movimentação financeira a ser promovida por todos os poderes. Acontece que o decreto estadual, baixado pela excelentíssima senhora governadora, não respeitou a Lei de Diretrizes Orçamentárias Estaduais, que não admite a definição aplicável, neste caso, linearmente aos outros dois poderes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias Estaduais prevê que a limitação, aspas, seja calculada de forma proporcional à participação de cada um dos poderes no total das dotações fixadas para outras despesas correntes e despesas de capital na lei orçamentária. Ou seja, o percentual de limitação aplicável a cada poder é igual à fatia que lhe cabe no total das outras despesas e despesas de capital. Portanto, por exemplo, se ao Judiciário corresponder 5% dessas dotações orçamentárias,
Na redução, a fatia do judiciário deve corresponder proporcionalmente a esses mesmos 5%. Disso se extrai, portanto, que o percentual de limitação de empenho só seria igual para todos os poderes, que foi o que a governadora fez, se eles recebessem frações idênticas das outras despesas e despesas de capital, o que dificilmente ocorreria na prática e não foi o que ocorreu no caso concreto. E 2, como todo o valor das despesas acima é dividido pelos órgãos estaduais, a soma das frações correspondentes a cada um precisa equivaler a 100%, nunca a 53,7%, como ocorreu no caso. Esses elementos já me dão conforto para acompanhar o voto do eminente relator quanto à evidente invalidade do decreto estadual 23.624 de 2013. Há mais um fator neste conjunto de circunstâncias que me chamou a atenção. Embora o anexo 3 do decreto afirme que também o Poder Executivo se submeteria a um corte de 10,74%, o corte linear para os 3 poderes, não foi esse o percentual por ele aplicado a si próprio. Ainda que se trate de mero erro material, a verdade é que, tomando como corretos os valores indicados no decreto, a aplicação do redutor de 10,74% aos 5.650.640.449 atribuídos pela lei orçamentária ao Executivo, isso produziria um corte de 606.878.000, quando o Executivo aplicou a si próprio um corte de 417.928.000. Portanto, além de ter aplicado um percentual linear a todos os poderes, na prática não deduziu da sua previsão orçamentária naquele percentual que fixou para os demais. Pior que isso, ao buscar informações sobre a situação financeira do Estado, encontrei o balanço orçamentário da Receita entre janeiro e agosto de 2013, ministro Lewandowski, produzido em 27 de setembro. E, curiosamente, esse documento atualizou para maior a receita prevista, que passou de pouco mais de 11 bilhões e 36 para 11 bilhões 259. Ou seja, sequer se confirmou, pelos dados a que tive acesso, a premissa básica de que houve uma queda de receita a justificar a edição do decreto com a redução linear. De modo que esses elementos fáticos, ministro Lewandowski, com os quais me deparei ao confirmar ter o mesmo ponto de vista que Vossa Excelência, acabou, de certa forma, colocando em segundo plano o motivo pelo qual eu pedi vista, que era o de fazer uma reflexão nos casos em que, a despeito de ter havido queda comprovada na receita, o Poder Judiciário não efetuasse a limitação de empenho que seria própria no percentual devido. Porque esta era a problemática que motivou o meu pedido de vista. O Poder Executivo informa que há uma queda na receita e, portanto, suscita do Poder Judiciário que ele promova os cortes para adequar o seu orçamento a essa queda de receita, e o Judiciário não o faz, hipótese em que o Executivo, então, fez mediante decreto. Portanto, o que eu queria refletir era que solução nós proporíamos quando o Judiciário deixasse de fazer a redução que a própria legislação exigia. Essa matéria é regulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, que diz assim: se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais
os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. De modo que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe que o poder faça essa autorredução. Aí veio o problema. É que o parágrafo 3º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: no caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual foi o problema que aconteceu? É que o Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu a vigência desse dispositivo que permitia ao Executivo fazer a redução quando o poder, uma vez solicitado, não fizesse esta redução. Como referido inicialmente, a lógica do dispositivo é a de efetuar a adequação dos gastos públicos à eventual queda na arrecadação. Esse tipo de providência não é incompatível, a meu ver, prima facie, com o artigo 68. O que me impressionou aqui, mas eu não participei do julgamento, é que nas hipóteses em que o judiciário, provocado pela forma adequada, não realize o corte, eu pessoalmente não acho que seja um absurdo o próprio Executivo fazê-lo. Porque, naturalmente, se o Poder Judiciário, descumprindo a exigência legal, permanece omisso, eu acho que esta era uma sanção razoável. Porém, até que venha a julgamento definitivo esta ação direta de inconstitucionalidade na qual se suspendeu esse dispositivo, eu não posso trabalhar com premissa diversa, de modo que, sem adiantar o meu voto, mas colocando essa matéria para reflexão, eu tenho dúvida, porque o Executivo é o responsável pela gestão orçamentária, comunica ao Judiciário que há uma queda na arrecadação e que o Judiciário precisa fazer o seu reajuste na forma legal. Se o Judiciário não fizer, não me parece prima facie absurdo que o próprio Executivo o faça. Seja como for, eu não posso trabalhar nesse momento com premissa diversa. De modo que, concluindo o meu voto, presidente, nesta hipótese, enquanto vigorar a suspensão do parágrafo 3º, pode-se cogitar de diversos instrumentos de que o Executivo pode se valer para questionar a recusa do Judiciário, que vão desde a impugnação na própria via administrativa, e o ministro Lewandowski sugeriu que isso fosse feito perante ao Conselho Nacional de Justiça, e me parece uma alternativa bastante plausível, até a própria judicialização da matéria, que de resto é o que nós estamos lidando aqui, com a judicialização deste impasse que se criou entre o Executivo e o Poder Judiciário. Portanto, presidente, e concluindo o meu voto, a discussão maior, que é a de saber o que fazer quando, havendo queda de receita, o Judiciário não promova espontaneamente a redução exigida por lei, essa é uma questão que, a meu ver, terá que ficar em suspenso até que venha a ação direta de inconstitucionalidade que questiona dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas essa não é, em última análise, a discussão que se colocou aqui. A discussão que se colocou aqui é que o decreto da governadora do Estado desrespeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de, aparentemente, basear-se em pressuposto fático que não está comprovado, que teria sido a queda na receita, a queda na arrecadação. De modo que, por essas razões, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski. É como voto, presidente. Ministra Rosa Weber.
Também, senhor presidente, acompanho o voto do eminente relator. Ministro Luiz Fux. Com o relator. Ministro Teori, Vossa Excelência já votou, segundo a nossa Eu já votei. Eu já votei. Na verdade, houve um debate. Eu até imaginei que já tivesse votado. Eu acho que o meu voto é um pouco diferente, mas eu tenho a impressão que no debate nós havíamos chegado a um Vossa consenso. Excelência deferiu em parte. Hein? Vossa Excelência deferiu em parte. Deferiu em parte. Ministro Gilmar Mendes também. Nada. Vossa Excelência quer complementar o voto? Não, eu mantenho o meu voto. Eu entendo que esse contingenciamento, no mesmo percentual dos outros poderes, essa é a decisão que nós tínhamos chegado em consenso. Eu não sei se houve modificação depois. Mas aí o ministro Barroso esclareceu que não foi no mesmo. Não houve Não se autoconteve. Não, o ministro Barroso está dando números absolutos e não percentuais. Mas o que eu disse, e confirmando o que o ministro Lewandowski já constatara, é que o decreto de redução fez uma redução linear, quando a lei de diretrizes orçamentárias determinava uma redução proporcional à participação de cada poder na despesa pública. Exatamente. Ou seja, faz uma proporção na contingência. Isso. Então, é isso que nós tínhamos decidido. Pois é, mas se estabelece há dois um percentual aspectos aí, ministro Teori. Uma é a unilateralidade dessa determinação, que em face da cautelar na ADI, não pode, por enquanto, pelo menos não pode ser feita, levada a cabo. Em segundo lugar, ou como o ministro agora bem levantou, e que já havia sido aventado no meu voto, há essa questão da linearidade, não é? Quer dizer, além da unilateralidade, o Executivo linearmente aplicou o percentual de 10,74 sem observar a proporcionalidade ao valor real, Mas se efetivo de aplica um cada orçamento. percentual, automaticamente está observada a proporcionalidade. Se aplica um percentual igual para todo mundo, a base de cálculo vai ser diferente para cada poder. E mais um aspecto que agora o ministro se nós não raciocinarmos dessa maneira, o resultado prático vai ser que os outros poderes vão contingenciar tudo, inclusive a parte que cabe ao judiciário contingenciar. Perdão, ministro Teori, olha o que diz a LDO. Em vez disso, ela exige que o percentual de limitação de cada poder seja a LDO, calculado de forma proporcional à participação de cada um dos poderes no total das dotações fixadas para outras despesas correntes e despesas de capital na lei orçamentária. Portanto, você tem que ir à lei orçamentária, ver o valor das despesas correntes e das despesas de capital e, em função dessas despesas, aplicar, eventualmente, o percentual. Quando ele foi aplicado linearmente, sem fazer esse corte, ele desrespeitou a lei. Então, e Vossa Excelência está mandando aplicar o percentual? Da LDO. Vossa Excelência está mandando aplicar o percentual segundo esse critério da LDO? Eu, na verdade, não estou mandando, porque, na minha constatação, sequer houve queda na arrecadação. Mas, se tiver havido, o decreto não pode desrespeitar a lei de diretrizes orçamentárias. Essa é a minha conclusão. O meu voto é no sentido de... nós estamos modulando, não é isso? Nós estamos tratando de eliminar. É mandato de segurança contra o não repasse dos duodécimos em 2013. Bom, o meu voto é no sentido de considerar legítima a retenção nesse percentual segundo o critério da lei, ou seja... Se ele tiver ocorrido, ministro, porque a minha constatação... Se ele tiver ocorrido. Sim, Vossa Excelência constatou que depois teve um aumento de receita. Como acontece sempre que há contingenciamento, esse contingenciamento pode se recompor durante o exercício. Não, mas não foi depois, não. No mesmo período, em setembro, sai o levantamento das despesas dos 3 meses anteriores. E a queda... Você está dizendo que não teve queda de... Pela informação constante do balanço orçamentário da Receita, publicado no site do Governo do Rio Grande do Norte, www.transparenciarn.gov.br, não. Mas eu ouvirei o Procurador-Geral, se tiver um esclarecimento de fato, com prazer.
Senhor ministro Luiz Roberto Barroso, essa questão suscitada pelo ministro Theori, ela é exatamente o ponto fulcral dessa questão. Essa questão ela tem que ser debatida sob esse ângulo abordado por Sua Excelência, porque isso tem uma repercussão muito grande, muito significativa para o Estado do Rio Grande do Norte, que hoje está com o salário dos seus servidores atrasados. Então, há sim uma frustração significativa da Receita e isso tem um impacto muito grande em toda a administração pública. Então, esse aspecto suscitado por Sua Excelência... É o seguinte, o Poder Executivo foi contingenciado? O Poder Executivo foi contingenciado. O Poder Legislativo foi contingenciado? O Poder Legislativo foi contingenciado. No percentual de 10,71%? Ambos? 74%? 10,74%. Mas linear e não sobre a base de cálculo que a LDO determina. Então, no meu entender, deve aplicar ao Judiciário o mesmo percentual segundo o critério da LDO. Esse é o meu voto. É isso, é o mesmo percentual segundo o critério da LDO. Sim, mas Vossa Excelência não está aplicando nada, pelo que eu entendi, porque Vossa Excelência entendeu que não há queda de receita. Na verdade, o que o ministro Lewandowski havia decidido, e eu o acompanhei, é que o decreto era inválido na medida em que previu um percentual linear e não observou a proporcionalidade determinada pela LDO. Esta é a afirmação primeira. Porém, ao estudar, deparei com a segunda constatação. O site Balanço Orçamentário da Receita, que eu suponho seja do Rio Grande do Norte, www.transparencia.rn.gov.br, o acesso foi em 12 de novembro, não confirmou a queda na arrecadação. Pelo contrário, o site diz que no período de janeiro a agosto, a arrecadação foi superior à da previsão orçamentária. A previsão orçamentária era 11 bilhões e 36 e a arrecadação foi 11 bilhões 259. Portanto, além de ter um problema jurídico no decreto porque desrespeitou a LDO, há um problema fático no decreto porque se assentou numa premissa que, pelo site oficial do governo do Rio Grande do Norte, não se confirmou. Bom, isso é um fato novo. Eu gostaria de ouvir o advogado sobre isso. A informação passada pela Secretaria de Estado de Planejamento é de que há, sim, uma frustração de previsão de receita. Isso é um fato que todo o Rio Grande do Norte sabe. E, mais do que isso tem trazido uma implicação significativa, senhor ministro, a ponto de o salário dos servidores do Poder Executivo do Rio Grande do Norte estarem atrasados. Então, eu entendo. A governadora esteve comigo e revelou este fato, o fato de que os salários estão atrasados. Infelizmente, os salários não estão atrasados, aparentemente, por uma queda na arrecadação. Bom, eu vou votar, vamos dizer, com o mesmo raciocínio, eu vou chegar na conclusão seguinte. Eu entendo que é legítimo o contingenciamento e semelhante e pelos mesmos critérios que foram feitos em relação ao Executivo e ao Judiciário. Independentemente Vossa Excelência me permite um rapidíssimo à parte? Ministro Theori, Vossa Excelência me permite um rapidíssimo à parte? Nós temos uma questão fática que é altamente discutível, se houve ou não queda na receita e se o Executivo fez ou não o contingenciamento. Nós temos uma afirmação de uma pesquisa recente feita pelo eminente ministro Roberto Barroso e outra afirmação feita pelo ilustre Procurador-Geral do Estado. Portanto, essa matéria é controvertida. Ministro Lewandowski, o Procurador-Geral do Estado, sim, muito dignamente, ele disse 2 vezes: os salários estão atrasados. Ele não disse nada diferente disso. Pois não. Então, o que eu queria dizer, esse é o aspecto fático. Do ponto de vista jurídico, eu penso que o ministro Luiz Roberto Barroso colocou muito bem. Nós estamos jungidos a uma premissa muito importante que foi assentada no julgamento da DI 2223,
redator para o acordo, o ministro Aires Brito, que suspendeu a eficácia do parágrafo 3º do artigo 9º, que dizia o seguinte: nos casos de os poderes legislativos e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, o Executivo o fará. Caso específico. Exatamente, pois é. Unilateralmente. Aí vem o ministro Sepúlveda Pertence, nesta cautelar, assentou o seguinte, que não poderia o Poder Executivo ser o julgador e o executor de uma eventual ilegalidade cometida por outro poder que tem vias constitucionais próprias de impugnação. Então, o plenário está adstrito, está jungido a essa decisão tomada na cautelar, proibindo o Executivo de unilateralmente cortar o orçamento. Bem, aí disse eu, em seguida, portanto, o tribunal, caso o tribunal impetente venha a se negar, diante de um eventual quadro de necessidade de reprogramação financeira por frustração da Receita, a cumprir os comandos previstos no artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000 e 52 da Lei Estadual 9.648, únicos expedientes legítimos de conformação orçamentária, caberá ao Poder Executivo deflagrar os controles administrativo a ser exercido pelo Conselho Nacional de Justiça ou judicial cabíveis e não cometer num indesejável exercício, na verdade, heterotutela, eu tinha posto autotutela, o flagrante de respeito ao comando expresso no artigo 168 da Carta Magna. Imagine diante de impossibilidade, tendo em vista as vinculações. O Executivo fica obrigado a tomar empréstimo para repassar recursos para o Judiciário? Quer dizer, eu fico me perguntando, porque é esse o comando, porque tem uma letra no orçamento que garante esse título ao Judiciário ao Legislativo. Obrigar o Executivo a ir ao Judiciário porque ele não consegue repassar. A mim me parece que isso... Mas foi isso que o Supremo fez. É preciso modificar. Não, eu acho que nós precisamos, inclusive, julgar logo a lei de responsabilidade fiscal. Certo, mas enquanto não julgar... Tem que julgar essa não, porque veja que ponto chega. Veja que ponto chega. Espera aí. Senhor presidente. Poxa verdade, vida. Vossa Excelência se baseou em duas questões jurídicas muito claras. Em primeiro lugar, por que o mandado de segurança do Tribunal de Justiça? Porque o Poder Executivo, manu militare, cortou a despesa orçamentária do Tribunal de Justiça. Unilateralmente, em violação à decisão do Supremo. Em violação à decisão do Supremo. Segundo, o orçamento do Poder Judiciário foi aprovado pela Assembleia, foi vetado pelo Executivo e o veto foi derrubado pelo Poder Legislativo. Então, são duas ilegalidades. Aliás, caberia e a única coisa que restava no Nós Tribunal de vivemos Justiça essa questão do era ingressar com consentimento mandado de segurança para ver repassada a verba prevista sob pena da constitucionalmente. prestação jurisdicional ser coartada. É evidente. Quer dizer, tem uma tribunal... liminar aí... A inconformidade do ministro Gilmar é contra a decisão que o Supremo proferiu em outra ação. Perfeitamente. E que nos vincula. Tudo bem, na prática pode até acontecer isso, mas na realidade Não, mas o quadro jurídico... nós estamos vinculados à lei que foi suspensa. O consequencialismo leva a violação. Presidente, eu não sei se essa discussão vai prosseguir, mas eu vou pedir vista dos autos. Tá bem. Bom, está em boas mãos. Então, após o voto vista do ministro Barroso e as reafirmações de voto dos ministros Theory e Zavascki, voto ministro Fux. Eu aguardo, já que vai haver pedido, né? Houve pedido de vista, eu aguardo. Então, após o voto vista do ministro Roberto Barroso, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Bom, o ministro Marco Aurélio não se encontra, né? Vamos chamar as listas. Já foi, né? Eu ia chamar o terceiro. Vamos passar as listas. Eu indago se todos receberam as minhas duas listas. Lista 1 e lista 2. Na lista 1, eu estou negando provimento. Um tema penal, agravo regimental em medida de segurança, em suspensão de segurança. Indago se todos
Estão de acordo? Estão de acordo? Negado provimento, decisão unânime. A lista 2 é aquele caso de embargos de declaração convertidos em agravo regimental, e a esse agravo regimental estou negando provimento. De acordo? Pediria ao ministro Lewandowski, Vossa Excelência pode assumir aqui. A continuação das listas. Continuamos as listas? A ministra Caminhão tem listas comuns. Não, vamos, a matéria mesmo. Vamos fazer uma rodada de que listas, bom, se então. os colegas estiverem de acordo? Tá ótimo. Bem? Isso. Tá bem. Tá bem. Então, seguimos, a proposta do ministro Toffoli é que sigamos a ordem dos mais antigos. Então, Vossa Excelência está com a palavra. A lista 6, que equivale à lista 7 da ministra Carmen. Pois não. Então apregoamos para julgamento a lista 6 do ministro Celso de Mello e a lista 7 da ministra Carmen para julgar ambas em conjunto. Senhor presidente, no que se refere à lista 6, em que eu sou relator, eu estou negando o provimento ao recurso de agravo. Por quê? Porque foi interposto contra a decisão que nega trânsito à RE, em que não reconhecida a existência da repercussão geral. Então, a alegada usurpação de competência da Corte, inocorrência e inadmissibilidade do uso da reclamação como instrumento destinado a questionar a aplicação pelo Tribunal de Origem do Sistema de Repercussão Geral. Menciono os precedentes e nego o provimento. Pois não. Então, consulta os pares, não há divergência, negar o provimento aos agravos constantes da lista 6 do ministro Celso de Mello. Ministra Carmen, lista 7 de Vossa Excelência. 7. São embargos de declaração que eu converto em agravo regimental e aí eles negam o provimento. A matéria é a mesma, não é? Mesma eu consulto os pares, não há divergência, embargos convertidos em agravos, aos quais se nega provimento, decisão unânime. Eu, na lista de antiguidade, sou o seguinte, eu trago a lista número 1, eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Aqui, eu estou reafirmando uma tese que está sendo repensada pelo plenário, que é aquela segundo a qual não cabe reclamação para se corrigir suposta aplicação equivocada de precedente que afirma inexistir repercussão geral da matéria constitucional. Essa é a nossa tese, sem embargo de nós, ao nos defrontarmos com alguma teratologia, nós temos instrumentos para intervir. Então, eu estou propondo, neste único agravo, que se negue provimento. Todos de acordo? Então, negar provimento, votação unânime. Ministra Carmen, agora, Vossa Excelência, pela ordem de antiguidade, tem mais lista? Tenho. Então, lista 5. Então, voltamos então para Vossa Excelência. É melhor esgotar por ministro. Tá bem, então porque voltamos então ao ministro então, Celso de Mello. Vamos voltar ao ministro Celso? A lista 2. Então. Lista 2 do ministro Celso. É mais prático. Ministro Celso, Vossa Excelência está com a palavra. Lista 2. Eu estou negando o provimento ao presente recurso de agravo, senhor presidente. Por quê? Porque interposto contra a decisão que negou processamento a embargos de divergência. Simplesmente houve omissão por parte da parte embargante de observância do que dispõe o artigo 331 do regimento interno, que exige um confronto analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão objeto dos embargos de divergência. Na linha da jurisprudência, estou negando o provimento. Todos de acordo? Negar provimento, votação unânime, a lista 2. Vossa Excelência continua. Mas é tudo igual. É a mesma coisa. O problema da... Pois não. O seguinte, senhor ministro Celso de Mello, eu estou impedido no número 1 da lista de Vossa Excelência. Então, verdade. Mas então eu teria que passar a presidência para a ministra Carmen. Não, ele pode como presidente. Mas Vossa Excelência, sim, porque Vossa Excelência é relator. Sim, então Vossa Excelência preside, então, o julgamento da lista número 1. Vossa Excelência quer aceitar? Não, de modo algum, eu fico daqui mesmo. Está bem. Eu chamo a julgamento, então, os recursos de agravo relacionados nos itens 1, 2, 4 e 5 da lista 1, que foram agravos interpostos contra decisões proferidas em habeas corpus.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus quando impetrado contra decisões emanadas dos seus órgãos colegiados, turmas, plenário, ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Menciono os precedentes e eu estou negando o provimento desses recursos de agravo. No que diz respeito ao recurso de agravo sobre o número 1, Vossa Excelência está impedido, porque figura como autoridade coatora. No item número 2, é o ministro Gilmar, que não está aqui, então. No item número 4, é o ministro Aires Brito, também, no 5, não é? Então, em relação a esses agravos, eu nego o provimento a eles. Quanto ao item 3 da mesma lista 1, são embargos da declaração que eu preliminarmente conheço como recurso de agravo, a que nego o provimento. O tema é o mesmo. Pois não. Então, eu posso proclamar o resultado? Por favor, então, sim, claro, Vossa Excelência está na presidência. Eu proclamo o resultado quanto aos recursos de agravo previstos nos itens 1, 2, 4 e 5 da lista 1. A proclamação é a seguinte: o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo. No que se refere aos embargos da declaração referidos no item 3 da mesma lista 1 de que seu relator, a proclamação é a seguinte: o tribunal, preliminarmente, por votação unânime, conheceu dos embargos de declaração como recurso de agravo, a que, também por unanimidade, negou o provimento nos termos do voto do relator e registra o impedimento no primeiro caso, no agravo regimental no HC 109.021 de Vossa Excelência, no agravo regimental no HC 113.290 do ministro Gilmar Mendes e dos recursos nos HC 115.667. Você vê que ele não está mais aqui, o ministro Carlos Aires Brito, então acho que não há necessidade de constar o impedimento de Sua Excelência. Nesse sentido, portanto, é a proclamação. Então, Vossa Excelência, como presidente, já proclamou os resultados que foram tomados à unanimidade. Vossa Excelência prossegue agora como relator da lista número 3. Essa aqui. Senhor presidente, lista número 3, eu estou negando o provimento a esses recursos de agravo, porque interpostos contra decisões que não conheceram de ações de mandado de segurança ajuizadas contra atos de conteúdo jurisdicional emanados de órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal. O tribunal tem excepcionalmente admitido quando a decisão se mostra teratológica, e não é o caso ora em julgamento. Portanto, eu estou negando o provimento a esses recursos de agravo relacionados na lista 3, de que eu próprio sou relator. Pois não, consulta os pares, não há divergência, negaram provimento aos agravos da lista 3 por unanimidade. Vossa Excelência prossegue com a palavra agora para proferir voto na lista 4. Senhor presidente, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra decisão do tribunal, contra a decisão monocrática que não conheceu de ação de mandado de segurança, porque promovida contra ato em tese. Menciono aqui os vários precedentes e digo que não se revelam sindicáveis pela via jurídico-processual do mandado de segurança usados em tese, assim considerados aqueles, como as leis ou seus equivalentes constitucionais, que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266 do Supremo, precedentes. Eu estou preliminarmente, senhor presidente, conhecendo dos embargos de declaração opostos a tais decisões como recurso de agravo e nego o provimento a tais recursos de agravo. Pois não, consulta os pares, não há divergência, embargos convertidos em agravo e a Corte, então, por unanimidade, negou o provimento a estes agravos. Vossa Excelência continua com a palavra, senhor ministro Celso de Mello, agora para proferir voto na lista 5. Senhor presidente, são embargos de declaração que eu estou rejeitando, opostos a acórdão do plenário desse Supremo Tribunal Federal,
por inexistirem os pressupostos de embargabilidade que justificariam o acolhimento dessa pretensão recursal. Portanto, estou rejeitando os embargos de declaração. Pois não, vejo que não há divergência, por unanimidade rejeitaram os embargos. Agora, cabe a mim, na lista número 2 de minha relatoria, já previamente distribuído o resultado aos eminentes pares, são embargos de declaração no segundo agravo regimental na reclamação. Eu também estou assentando a ausência dos pressupostos de embargabilidade, mera tentativa de obter efeitos infringentes, estou rejeitando os embargos. Colegas de acordo? Rejeitaram por unanimidade. Lista 3, trata-se de agravo regimental em ação rescisória. A tese aqui é a seguinte: não cabe ação rescisória com base em violação literal de lei quando a decisão rescindenda está fundamentada em precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal. Negando provimento, portanto. Não há divergência, negar provimento, votação unânime. Lista 4 de minha relatoria. Aqui são embargos de declaração, nos embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. Eu estou assentando aqui como se verifica o caráter meramente protelatório, são segundos embargos, eu não estou conhecendo e aplicando a multa prevista no artigo 538, parágrafo único do CPC. Não há divergência, é o resultado tomado à unanimidade. Lista 5 de minha relatoria, aqui trata-se de agravo regimental em ação rescisória. Da mesma forma, como no caso anterior, eu estou assentando a tese, que é consagrada aqui na Casa, de que não há, em sede de reação rescisória, violação à literalidade de dispositivo constitucional e infraconstitucional, questionados se o acordo rescindendo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Estou negando provimento ao agravo. Todos de acordo? Esse é o resultado por unanimidade. Lista 6 de minha relatoria. Aqui nós temos um agravo regimental na reclamação. Aqui se diz que há um alegado desrespeito ao decidido na DI 1098, não há ocorrência, não corresponde ao paradigma, eu estou negando provimento ao agravo. Todos de acordo? Por unanimidade, esse é o resultado. Tenho mais alguns aqui, mas eu vou dar a oportunidade dos demais se manifestarem. Não, presidente, hoje nós estamos no final de ano. Vamos fazer um esforço, é a última sessão ordinária do ano, não é? Sim. Presidente, que eu analisei todas as listas de Vossa Excelência, das 7 até a 16. Eu não tenho destaque nem divergência nenhuma. Está bem. Podemos... Está bem. Então, apregou a lista. Apregou o resultado. Apregou a lista de 7 a 16, já previamente distribuída, e consulta os pares. Não há divergência quanto ao resultado já, anunciado. Pois não, e as emendas depois trarão, enfim, o resultado à publicidade. Vamos julgar, então, agora... 17 e 18. No caso da lista 17 e 18, é agravo regimental, no agravo regimental, na reclamação. Eu estou dizendo que... eu estou dizendo que o artigo 19, inciso 5º da resolução STF 427/2010 determina que as ações reclamatórias devem ser exclusivamente recebidas e processadas nesta Corte de forma eletrônica. E o artigo 7º dessa mesma resolução disciplina que todas as petições referentes a processo eletrônico, como é o caso dessa reclamação, deverão ser produzidas eletronicamente e protocolizadas no ESTF. Nos termos do artigo 8º dessa mesma resolução, o peticionamento físico exige a comprovação da impossibilidade técnica de fazê-lo por meio eletrônico. Estou negando provimento até a bem da celeridade processual na casa. Todos de acordo? Negar provimento. Última lista minha é a 18. Neste caso, é um agravo regimental na reclamação, eu estou negando provimento. E aqui, a alegação aqui... Na reclamação é que teria havido violação à súmula vinculante número 10, mas não há esta violação e, portanto, estou mantendo a decisão e negando provimento. Todos de acordo?
Ministra Carmen, então esse é o resultado tomado à unanimidade. Ministra Carmen, ilustre a lista 5 de Vossa Excelência. Presidente, são agravos regimentais em mandados de injunção que eu estou provendo parcialmente apenas para excluir a Vale do Rio Doce do polo passivo da ação. São mandados de injunção em que o plenário já decidiu e que é contra o autor da norma que deveria ter sido feita. Pois não. Então, deram provimento em parte por unanimidade nos termos do voto da eminente relatora, na lista 5. Vossa Excelência prossegue, ministra Carmen, com a lista 6. São embargos de declaração em agravo Há um pedido de destaque presidente. No item 2, mas é pedido de quem? De advogado? Há um pedido por parte de advogado. O advogado está presente nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação 12.356? Não está presente. Nós temos uma prática que, não estando presente o advogado, nós continuamos a julgar a lista de forma sumária. Estou rejeitando os embargos. Negando provimento, rejeitando os embargos. Todos de acordo? Rejeitados os embargos por unanimidade. Vossa Excelência prossegue com a palavra na lista número 8. Presidente, é um processo, são embargos de declaração, eu estou convertendo os embargos em agravo regimental e a ele negando provimento. Então, converter os embargos em agravo regimental, negando provimento ao mesmo, todos de acordo, esse é o resultado tomado à unanimidade. Ministra Carmen, Vossa Excelência tem um avulso aqui, são os embargos de declaração no agravo regimental na reclamação 11.926 do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui, cadê meu auxiliar? Eu tenho aqui, entrega para mim, ministra Carmen, por favor. Eu tenho o voto de Vossa Excelência aqui. São embargos de declaração, presidente, que é porque eu tinha pedido para chamar em conjunto 3, aos quais eu estou negando, rejeitando por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Então, rejeitado por unanimidade, por ausência dos pressupostos de embargabilidade. Ministra Carmen, talvez, como nós temos aqui não as listas, mas os votos, então eu tenho aqui 3 votos avulsos, é isso? Então vamos fazer os avulsos aqui, chamar julgamento os embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação 12.527. Pode chamar também, se Vossa Excelência... Chamamos depois o agravo alimentar e mandado de segurança 27.459, em seguida os embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no segundo agravo regimental, no agravo instrumento 831211 de Pernambuco. Eu estou rejeitando esses embargos, presidente. Rejeitando todos os embargos. Os colegas estão de acordo? De acordo. Rejeitado por unanimidade. Ministro Dias Toffoli, lista número 1. Pois não, senhor presidente. Nesta lista, há 2 pedidos de destaque. As decisões monocráticas estão todas sendo mantidas, que é de conhecimento das partes, portanto, previamente, e eu encaminhei aos colegas a lista previamente. Há 2 casos que se pede destaque aqui, que envolvem o mesmo agravante, José Eduardo Carreira Alvim. Num caso, foi negado o segmento do mandado de segurança porque ele pedia a questão da subsidiariedade, da impossibilidade do CNJ analisar a questão sem que a Corregedoria do Tribunal Regional Federal houvesse feito anteriormente. Isso já foi superado por decisão deste plenário, então mantém a decisão. E na outra questão é a respeito das provas. Essa questão das provas naquele processo conhecido como Operação Furacão, foi submetido ao plenário da Corte, e o plenário da Corte decidiu sobre o tema. Então, eu também afastei a questão relativa à nulidade da prova e outras questões. Feito, então, esse destaque em relação ao item 5º e ao item 6º da lista 1, para esclarecimento público ao nobre advogado, se bem que os argumentos são os mesmos da decisão monocrática atacada, eu estou aos 9 processos negando provimento, senhor presidente. Todos de acordo, negaram provimento, votação unânime. Listas 2 de Vossa Excelência, ministro Toffoli. Também previamente distribuídas, estou deixei passar. Esse agravo regimental do Carreira
Caíram ao vinho, eu estou impedido. Eu passei, Vossa Excelência assumiu o feito Isso, por impedimento. o ministro Fux está impedido, então, tá no bem. item 5º e 6º. Então, vamos assinalar, assentar o impedimento do ministro Fux. Os itens 5º e naqueles 6º da lista 1. Itens 5 e 6º, onde figura como agravante o José Carreira ao Eduardo vinho. Carreira ao vinho. Na lista 2, senhor presidente, eu estou rejeitando os embargos de declaração. Todos de acordo? Rejeitar por unanimidade. Lista 3 de Vossa Excelência. Eu converto os embargos em agravo para ele negar provimento. Embargos convertidos em agravo aos quais se nega provimento. Aliás, é um só, ao qual se nega provimento. Todos de acordo? É a decisão unânime da Corte. Lista 4, agravos regimentais. 4 agravos. Eu estou negando provimento aos agravos. Todos de acordo? Negar provimento aos agravos. Tá bom? Senhor presidente, há uma retificação de proclamação de um julgamento anterior em um mandado de injunção. Pois não, ministro Toffoli. Nós temos uma retificação aqui a fazer no agravo regimental no mandado de injunção 1007. Aqui a sugestão de retificação é a seguinte, da proclamação. O tribunal negou o provimento ao agravo regimental de José Goulart Melo e não conheceu do agravo interposto por Companhia Vale do Rio Doce. Exatamente pela falta Na de mesma legitimidade. na mesma linha do Então, voto da ministra verificar Carmen. que não se conheceu da... Pois não. Então fica retificado nesse sentido, não há oposição da Corte. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência traz a lista número 1 a julgamento. Senhor presidente, a lista número 1 e a lista número 6 são exatamente iguais e versam sobre aquele tema que Vossa Excelência disse que a jurisprudência ainda é essa, né? Juízo de admissibilidade pelo acordo de descabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de Origem que aplica a repercussão geral. Pois não. Então, Estou negando o provimento ao agravo regimental da lista 1 e 6. Pois não. Então, lista 1 e 6, de relatoria do ministro Luiz Fux, a Corte negou por unanimidade provimento aos agravos regimentais, nelas constantes. Senhor presidente, agora só para facilitar também, listas 2, 3, 4 e 5. Lista 2, eu estou negando provimento ao agravo regimental, que é aquela questão da aposentadoria especial que o Pleno já... Todos de acordo? Negar provimento à lista 2, por unanimidade. Lista 3... A lista 3, senhor presidente, também é aposentadoria especial. Eu estou negando provimento ao agravo regimental. Todos de acordo? Negar provimento por unanimidade. Lista 4... A lista 4 também é a mesma matéria. Eu estou negando provimento aos agravos regimentais. Não há divergência. Negar provimento por unanimidade. Lista 5... A lista 5 são embargos de declaração convertidos em agravo regimental, mas o tema de fundo é o mesmo. Então, estou convertendo e negando provimento ao agravo regimental. Embargos de declaração convertidos em agravo, aos quais se nega provimento. Lista... Acabou, ministro? Pois não. Ministra Rosa Weber... Peraí, tem uma lista... Avulsa? Peraí, a lista 6 eu já julguei junto com a 1, que era o mesmo tema. Não, julgamos a 2 e a 6 juntos. Não, julgamos tudo. Já foi proclamado o resultado, negando provimento a todos os feitos naquelas duas listas. Ministra Rosa Weber, lista 1 de Vossa Excelência. Senhor presidente, agravo regimental em reclamação. Aqui eu proponho se negue provimento, porque inocorre violação da súmula vinculante número 10. Todos de acordo? Negar provimento ao agravo por unanimidade. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência prossegue agora com a lista 2. Lista 2 pode ser examinada em conjunto com a lista 4, porque são embargos de declaração. Aqui eu proponho rejeição em função da ausência dos pressupostos de embargabilidade. Pois não. Então, lista 2 e 4, de relatoria da ministra Rosa Weber, a Corte deliberou, acompanhando o voto de Sua Excelência, rejeitar os embargos, por unanimidade. Lista 3 de Vossa Excelência. Senhor presidente, esses embargos regimentais são em mandados de injunção sobre o tema recorrente aposentadoria especial. Conheço e desprovejo aos 5. Consulta os pares, não há divergência, negar provimento a todos os embargos, a todos os agravos. Ministra Rosa, lista 5. Nesse caso, senhor presidente, eu proponho também o conhecimento e o desprovimento do agravo regimental em embargos de divergência,
em função da ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada da lavra da ministra Ellen Grace. Né? Então, um agravo regimental conhecido e não provido por unanimidade. Vossa Excelência, aliás, encerra, não é? A sua intervenção. Pois não. Ministro Teori Zavascki, agora Vossa Excelência traz a julgamento a lista número 11. Não, é 11? Por que é 11? Antes de tudo. Vossa Excelência pediu para chamar 11. É um caso isolado, senhor presidente. Pois não. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Eu pediria até a atenção dos colegas, porque não se trata propriamente de um caso que possa ser julgado em lista, mas é importante que seja julgado na sessão de hoje. Trata-se de um agravo regimental quanto à decisão que não admitiu os embargos de divergência ao fundamento de que não há similitude fática entre o acordo paradigma e o presente caso. Eu gostaria de fazer a chamada desse caso. É um agravo regimental nos embargos infringentes, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento 797.157. Então, se trata de agravo regimental contra a decisão que não admitiu os embargos de divergência, ao fundamento de que não há similitude fática. Sustenta o agravante, em suma, que há manifesta divergência entre o julgado paradigma e o acordo proferido nos presentes autos. O agravante apresentou perante a presidência do Supremo Tribunal Federal a arguição de suspeição, a qual teve seu seguimento negado, ao fundamento de que eventuais erros de julgamento não são hipóteses de suspensão judicial. A decisão foi do dia 13. Uma breve síntese da demanda é importante. É um caso que uma parte dele nós julgamos ontem na turma. Contra os aqui recorrentes, Tomás Thompson Flores Neto e Norma Moriti Thompson Flores, foi ajuizada em dezembro de 99 ação de reintegração de posse pelos aqui recorridos, Amélia Aparecida Rangel Cáceres Ferreira e outro, perante vara civil da comarca de Porto Alegre. Por sentença de 15 de fevereiro de 2003, foi reconhecido o esbulho possessório praticado pelos demandados em relação ao imóvel dos demandantes, razão pela qual o pedido foi julgado procedente, determinando-se a reintegração da posse. Essa sentença foi confirmada em grau de apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Contra esse acordo, os demandados aqui recorrentes interpuseram 3 sucessivos embargos de declaração. Os 2 primeiros foram rejeitados, o terceiro com aplicação de multa sobre o valor de 1% sobre o valor da causa e condenação a pagar a indenização de 10%, entre aspas, em razão dos prejuízos decorrentes da demora deliberadamente provocada. Fecha aspas. Os terceiros embargos de declaração inicialmente não foram conhecidos por decisão monocrática, que foi objeto de agravo, que foi julgado conforme o acordo de folha 220. Contra esse acordo, os horas recorrentes interpuseram recurso especial e recurso extraordinário, os quais tiveram seguimento negado. Foi, então, interposto agravo de instrumento no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido em 1º de nove de 2006. Posteriormente, em 5 de 12, o recurso especial não foi conhecido pelo ministro relator, ao fundamento de que o apelo foi interposto contra a decisão monocrática e de que o segundo recurso interposto contra o acordo foi atingido pela preclusão consumativa. De tal decisão, os requeridos interpuseram agravo regimental, que não foi conhecido, ao argumento de que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Foram, então, opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, e interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado pela vice-presidência do STJ, ao fundamento de que o STF decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria. Contra essa decisão foram apresentados sucessivamente embargos de declaração, agravo de instrumento, agravo regimental e 2 embargos de declaração, nenhum dos quais obteve sucesso. Antes do desprovimento de todos os recursos interpostos, os requeridos impetraram 2 mandados de segurança, tendo ambos sido indeferidos liminarmente por decisão monocrática dos respectivos relatores, com posterior desprovimento dos agravos regimentais interpostos. Contra esses acordos, da Corte Especial foram apresentados recursos ordinários de mandado de segurança para o Supremo, um de número
RMS 28295, de minha relatoria, e outro de número 31781, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Além de todos esses recursos, os demandantes apresentaram, em 12 de abril de 2007, contra o ministro relator do recurso especial, exceção de suspeição, a qual foi liminarmente rejeitado pela segunda sessão do STJ, tendo sido determinada a expedição de ofício à seccional da OAB, na qual o expediente se encontra inscrito, e ao Ministério Público Federal. Contra esse acórdão foram opostos sucessivamente 2 embargos de declaração, ambos rejeitados, com aplicação de multa do artigo 538, parágrafo único. Posteriormente, os requeridos impetraram mandado de segurança contra o presidente da segunda sessão do STJ, tendo sido liminarmente indeferido pelo relator. Em sede de agravo regimental, a Corte Especial do STJ manteve a decisão agravada. Desse acordo, os demandados interpuseram recurso ordinário, número 28.836, ministro Fux, relator. A controvérsia chegou ao Supremo por 2 vias. Pelo AI 797157, que é esse, do qual agora se origina o embargo de divergência, interpôs contra a decisão do Tribunal de Justiça que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. E pelo RMS 28296, interpôs contra a decisão do STJ que, em agravo regimental, confirmou decisão denegando o mandado de segurança impetrado pelos aqui recorrentes contra acordo da 4ª turma do STJ, que, por sua vez, negara acolhimento ao recurso especial interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça. Relativamente ao mandado de segurança 28295, a ele foi negado seguimento por decisão monocrática do ministro César Peluso. Contra tal decisão foi interposto agravo regimental, improvido pela turma, por acordo de 16 de abril de 2013. E contra esse acordo foram interpostos sucessivamente 4 embargos de declaração, todos rejeitados pela turma, o último dos quais nós julgamos ontem na turma, aplicando multa e determinando que se mandasse o expediente completo ao Conselho Federal da OAB. O AI 797, que é esse agora em apreciação, foi apreciado por decisão monocrática do ministro César Peluso, que deu provimento ao agravo, convertendo-se o agravo em recurso extraordinário para negar seguimento, por entender que a controvérsia envolvia exclusivamente matéria de fato e exame da legislação infraconstitucional. Dessa decisão, houve agravo regimental, julgado já agora sob minha relatoria, em 16 de abril, que não conheceu do recurso por não haver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Desse acordo foram interpostos sucessivamente 3 embargos de declaração, rejeitados pelos acordos que eu cito aqui. Nesse último, com aplicação de multa sobre o valor da causa. Os demandados, ora, recorrentes, puseram, então, embargo de divergência ao venerável acordo que não conheceu do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, os quais, após vista a parte contrária, não foram admitidos, conforme decisão por mim proferida em 14/10. Essa decisão é objeto do presente agravo. Pois bem, em data de 7/11 de 2013, foi noticiado que contra o relator, contra a mim, portanto, foi ajuizada uma exceção de suspeição, de modo que o julgamento ficou paralisado. Essa exceção de suspeição foi desacolhida por decisão monocrática do presidente, datado de 13/12/2013. Aliás, por isso mesmo que na turma também só levei ontem a julgamento a decisão, e eu acabo de receber a notícia que está se pedindo agora a nulidade absoluta do nosso julgamento de ontem, na turma, porque se diz que a decisão que rejeitou a exceção de suspeição, ela foi proferida monocraticamente e contra ela cabe, portanto, agravo para o plenário do Supremo. Essa decisão, oportunamente, examinaremos na turma. Bom, julgada a exceção de suspeição, não tendo mais esse impedimento, ainda que por decisão monocrática, eu estou propondo a rejeição dos embargos declaratórios, a rejeição, desprovimento desse agravo regimental, porque realmente não há a menor hipótese de cabimento desses embargos de divergência pelas decisões, pelos próprios fundamentos da decisão
agravada. Mas mais, eu reitero que esse é o 6º recurso que o recorrente propõe perante o STF, sem sucesso, visando um único objetivo: modificar a decisão que negou o provimento ao agravo de instrumento. Esse agravo regimental, a exemplo dos embates de divergência anteriormente apresentados, revela-se inteiramente destituído de razões sérias, sendo manifesta a intenção de protelar o desfecho da causa, na qual os agravantes foram sucumbentes em todas as instâncias. Para coibir práticas como essa, o Supremo Tribunal Federal construiu, há tempos, importante jurisprudência legitimadora de controle de comportamentos deletérios ao postulado da duração razoável do processo, para dar concretude e efetividade a decisões inquestionavelmente impassíveis de alteração, como é o caso, a justificar de forma excepcional a execução da decisão independente de publicação do acordo. Eu registro aqui, reproduzo aqui um acordo do ministro Ricardo Lewandowski nesse sentido. Aqui, ademais, o que se tem é mais um episódio do lastimável rol de medidas procrastinatórias apresentadas pelos recorrentes desde as instâncias ordinárias, que foram anteriormente descritas. O comportamento dos recorrentes, com esse triste histórico de medidas procrastinatórias, deixa evidente e renovada a caracterização de litigância de má-fé, enquadrada nos incisos 3, 4, 6 e 7 do artigo 17 do CPC, razão pela qual, mais uma vez e cumulativamente com a já aplicada, impõe-se, como determina o artigo 18 do Código de Processo, a sua condenação a pagar, em partes iguais, multa de 1% sobre o valor corrigido da causa e indenizar os prejuízos causados à parte contrária, notadamente pela impossibilidade, nesse período todo, de utilização e fruição do imóvel, valor a ser apurado por arbitramento, como prevê o artigo 18, parágrafo 2º do CPC. Eu registro isso porque, nesse tempo todo, o imóvel continua sem a execução da sentença que determinou a reintegração. Em suma, senhor presidente, eu nego o provimento ao agravo regimental com a aplicação das sanções indicadas e determino a retorno dos autos à origem para o cumprimento decidido, independentemente de publicação do acordo. É o voto. Colegas estão de acordo. O ministro Fux certamente vai levar isso para os seus alunos de processo. Esse é mais um exemplo que eu vou dar sobre a prodigalidade do sistema recursal brasileiro, que é uma prodigalidade em abstrato, quer dizer, temos mais recursos previstos abstratamente que qualquer ordenamento jurídico, e em concreto ainda é pior, porque eles usam todos e mais um pouco. O problema, né, ministro Fux, é muito recurso e pouco direito. É muito recurso e pouco direito. Todos estão de acordo? Senhor então... presidente, aqui eu deixei, não sei se o eminente secretário, há um embargo de declaração no RS 581947, 581947, embargo de declaração, no embargo de declaração, não. Se não der, não tem problema. Sabe por quê? É uma retificação? Não, é porque eu esqueci. Para chamar? Acho que é julgamento de declaração no RE 581947. Deixa eu apenas proclamar o resultado da lista 11 do ministro Teori Zavascki. Vossa Excelência está negando o provimento ao agravo com a aplicação das sanções de litigância de má-fé e determinando a imediata restituição dos autos à origem para o cumprimento do decidido, independentemente da publicação do presente acordo, com os demais consectários que Vossa Excelência enunciou, não é? Chama a julgamento os embargos de declaração no agravo alimentar no recurso extraordinário 581947, de relatoria do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, rapidamente, aqui, os embargos o pleno aqui decidiu, em repercussão geral, que não poderia haver cobrança de taxa pelo uso do solo e do subsolo, no caso específico, que passava uma fiação para os dutos, é a relatoria do ministro Eros Grau. Aí a parte oferece embargo de declaração, fazendo uma série de questionamentos, se pode cobrar preço público, se pode, fazendo uma consulta vasta ao judiciário. Então, eu estou só acolhendo os embargos sem efeitos infringentes para tão somente esclarecer que a decisão fica distrita e tem possibilidade de cobrança de taxa
espécie de tributo pelo município em razão do uso do espaço público municipal. Só isso. Porque senão vai querer, nos embargos de declaração, com efeito de repercussão geral, abranger outras matérias que não têm nenhuma pertinência com o que foi pedido e o que foi julgado. Então, eles providos para, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos nos termos do voto do relator. Pois não. Então, todos de acordo, os embargos foram providos ou acolhidos sem efeitos modificativos nos termos do voto do relator. Prestar esclarecimentos Pois não. Nos termos do voto do relator por unanimidade. A minha lista. Pois não, desculpe. Senhor presidente, as minhas Muito listas... breve. O ministro Teori continua agora, é que ele começou com a 11, pensei que já era a derradeira. Vossa Excelência, então, está com a palavra para a lista número 2. Lista número 2 são agravos regimentais em diversos processos. Todas as matérias já têm precedentes, de modo que eu proponho que se negue provimento em todos os casos. Todos de acordo? Negar provimento, votação unânime. Lista número 3 é um agravo nos embargos de divergência. Eu não estou conhecendo, por falta de impugnação específica decisão agravada. Não conhecer dos embargos, votação unânime. A lista número 4, eu estou excluindo o mandado de injunção 5735 e há um impedimento do ministro Celso no agravo regimental na reclamação 10.114. Nos demais casos, proponho que se negue provimento. Todos de acordo? Então, negar provimento, salvo no caso do agravo regimental no mandado de injunção 5735, que foi excluído da lista, e o ministro Celso de Mello está impedido, está, então, portanto, consignado no item 5. Na lista 5, embargos de declaração, estou propondo que se rejeite. Lista 5, rejeitados embargos por unanimidade. Lista 7, são agravos regimentais, também eu proponho que se negue provimento. Lista 7, ministro Teori, nega-se provimento, também por unanimidade. Todos de acordo. Lista 8, são embargos declaratórios, proponho que se rejeite os embargos. Consulta os pares, rejeitaram os embargos da lista 8 do ministro Teori Zavascki por unanimidade. Lista 9, nego provimento aos agravos regimentais interpostos pela impetrante e pela União. Pois não. Todos de acordo? São, então, embargos ou agravos interpostos por uma pessoa natural. Aliás, na verdade... A ambos os enfim, recursos. Vamos pela União. Então, negar provimento a ambos os regimentais. Todos de acordo? Esse é o resultado por unanimidade. E a lista 10, agravo regimental em reclamação, nego provimento. Todos de acordo? Negar provimento aos agravos em reclamação. Ministro Barroso, Vossa Excelência está com a palavra para proferir voto na lista número 1. É apenas uma lista. Na verdade, trata-se de um agravo regimental. O pano de fundo fora uma decisão monocrática do ministro Joaquim Barbosa, que havia concedido parcialmente a ordem em um mandado de injunção. E, 3 anos depois da decisão do ministro Joaquim Barbosa ter transitado em julgado, a União ajuizou uma exceção de pré-executividade em mandado de injunção. Eu neguei seguimento e é um agravo regimental contra a minha decisão monocrática, de modo que eu estou negando provimento aos agravos regimentais. São 5. Pois não. Consulta os pares, não há divergência, negaram provimento aos agravos por unanimidade. Vossa Excelência agora tem ministro, acabou, ministro? São os únicos, né? O ministro Celso tem um avulso, um agravo regimental na ação originária 1706. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu estou negando provimento ao presente recurso de agravo na linha da jurisprudência desta Corte. Destaco vários precedentes da lavra da eminente ministra Carmen Lúcia, do ministro Joaquim Barbosa, do ministro de Vossa Excelência, agravo regimental na PET 3986 do Tocantins, e da ministra Rosa Weber, que em certa passagem, em certo fragmento da sua ementa, bem sintetiza a questão, no sentido de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem conferido interpretação estrita à competência esculpida na linha R do inciso 1º do artigo 102 da Carta Política, vinculando às hipóteses em que o CNJ, órgão do Poder Judiciário, teria personalidade judiciária, portanto, capacidade processual apenas para figurar no
no polo passivo da lide, mandados de segurança, habeas corpus, habeas data. Nas ações ordinárias, portanto, é o de que se cuida aqui, ajuizadas contra a União, ente dotado de personalidade jurídica, ainda que envolvendo discussão acerca de ato emanado do CNJ, a competência é da Justiça Federal e da Justiça Federal Comum. A semelhança de qualquer ação ordinária contra a União Federal que envolva decisão administrativa do Supremo Tribunal Federal. Não se ajuiza uma ação contra o Supremo Tribunal Federal, mas contra a União Federal, e não perante o Supremo Tribunal Federal, mas no primeiro grau de jurisdição, ainda que diga respeito a uma deliberação administrativa, até mesmo do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, na linha desses precedentes específicos a respeito do CNJ, eu estou negando o provimento a esse recurso de agravo. Todos de acordo? Negar o provimento por votação unânime. Pois não. Não, Vossa Excelência, como decano, tem sempre preferência e precedência. Então, chama julgamento o agravo regimental na reclamação 16.656. Senhor presidente, eu estou negando o provimento a esse recurso de agravo. Por quê? Porque ajuizada a reclamação sob a alegação de que teria havido desrespeito ao enunciado constante da súmula vinculante número 17 do Supremo. Ocorre que não há qualquer relação de pertinência entre o ato de que se reclama e os fundamentos subjacentes, motivadores da formulação da súmula vinculante número 17. É caso de inadmissibilidade da reclamação. Por isso mesmo, eu neguei seguimento a ela, sobreveio esse recurso de agravo que eu nego o provimento. Todos de acordo? Negar o provimento por unanimidade. Ministra Carmen, Vossa Excelência tem mais um. É um avulso, agravo regimental e mandado de segurança 27.459 do DF. São 10, ela tem 10. Presidente, eu estou negando provimento a este agravo porque houve instauração de ofício de procedimento de controle no CNJ, processo disciplinar avocado de Tribunal de Justiça, houve a utilização de prova emprestada nos termos da nossa jurisprudência e o ato de aposentadoria do impetrante é de um Tribunal de Justiça que não é nossa competência. Estou negando provimento ao agravo. Pois não. Todos de acordo? Negar provimento por votação unânime. Ministra Carmen, há uma questão aqui procedimental. Eu sugeriria que nós anulássemos o julgamento, porque a questão e depois trouxéssemos numa outra oportunidade, são os embargos divergentes, nos embargos de declaração, no agravo ambiental, no recurso extraordinário 356-201, que procede do Paraná. Nós depois discutiríamos a questão formal que envolve esse caso. Eu, então, se Vossa Excelência estiver de acordo, proclamo que nós estamos anulando esse julgamento e ele voltará à pauta oportunamente. Consulto os pares para saber se há algo mais a ser julgado, alguma matéria urgente. Em nada havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.